Pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, dando continuidade à nossa série que estamos falando desse osciloscópio, né? Estamos fazendo um review do RTB 2002, que é um osciloscópio da Rohde & Schwarz. Se eu não me engano, esse vídeo deve ser o terceiro ou o quarto vídeo. No vídeo passado nós falamos do menu horizontal. Então a gente vai estar falando hoje, explicando como configurar esse osciloscópio quanto ao menu vertical. Bom, pessoal, esse vídeo tem o patrocínio da Systech. Então, pessoal, entra lá no site, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Systech, systech.com.br. Então, se você quiser comprar esse equipamento ou qualquer outro equipamento dessa marca ou das marcas Tektronix, entre outros equipamentos, confira lá no site da Systech. Está lá na descrição do vídeo. Bom, pessoal, primeiro, o que acontece? Nós temos que, dependendo do sinal que você coloca aqui na ponta, né, do sinal que você vai estar analisando, o sinal pode ser pequeno ou o sinal pode ser numa amplitude maior, né? Vamos imaginar que você está tentando visualizar o sinal na entrada dos amplificadores de algum equipamento, de um sensor, uma coisa assim. Provavelmente esse sinal deve estar na faixa aí de alguns milivolts, ou talvez na saída, né, de toda a etapa amplificadora. Então o sinal vai estar, por exemplo, na escala de tensões de volts, não, por exemplo, na escala de milivolts. Tá? Ou mesmo você, de repente, vai estar analisando sinais de amplitudes muito grandes, que é o caso aí de 40, 50, 100, ou até mesmo valores acima de 1000 volts, tá? Que eu, no caso, teria que estar utilizando pontas especiais. Bom, seja lá qual for a amplitude que você vai estar trabalhando, que você vai estar tentando analisar, você vai ter que configurar então aí o menu vertical para você poder encaixar, né, esse sinal que você está colocando aqui na tela do teu osciloscópio. Perfeito? Por exemplo, aqui nós temos aqui configurado que cada divisão está colocado como 2 volts. A gente pode observar aqui, ó, eu vou dar uma aproximada aqui na câmera. Vamos aqui, ó. A gente pode observar, ó, que cada divisão aqui, ó, 2 volts, aqui está em 4 volts, aqui é em 0 volts, ok? Então, está configurado esse osciloscópio para, por divisão, né, o valor de cada divisão em 2 volts. Então, desta forma, como eu tenho da parte da metade da minha tela para cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 divisões, e também as mesmas quantidades de divisões para a parte de baixo, eu vou ter então um range total de mais ou menos 10 volts, ou seja, 10 volts na parte de cima e 10 volts para a parte de baixo, um total de 20 volts. Então significa que se eu colocar 20 volts, né, mais ou menos 10 volts, ou uma faixa, uma tensão que está variando de pico a pico de 20 volts, eu vou estar preenchendo toda a minha tela aqui do osciloscópio, tá? Caso você esteja colocando, por exemplo, uma tensão aí na faixa de 1 volt, né, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu vou colocar aqui a ponteira aqui na garra do gerador de padrão. Então aqui eu estou visualizando uma forma de onda quadrada que essa amplitude aqui está um pouco maior do que 2 volts. Eu consigo visualizar isso aqui perfeitamente. Caso eu queira ter mais detalhes dessa forma de onda, então o que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir aqui o menu vertical, tá? E eu posso estar ajustando então toda a amplitude ou o valor de cada divisão. Isso é feito, ó, pessoal, colocando, né, ou eu vou, como esse display ele é touchscreen, ou eu encosto aqui, né, ó, eu encosto aqui, vai abrir um tecladinho, e eu posso, por exemplo, colocar aqui, eu quero, por exemplo, que seja 1 volt por divisão. Então eu coloquei 1 volt e dou Enter. Ó. Então a gente pode perceber agora que cada divisão o valor de cada divisão aqui do meu osciloscópio está em 1 volt. Então eu tenho aqui um valor, né, eu consegui então ampliar, né,
o sinal que está sendo estudado, tá? Se eu quero, por exemplo, um valor, quero ampliar ainda mais, então, por exemplo, eu posso colocar um valor aqui, por exemplo, vamos supor, 0,7. Tá vendo, ó? Eu não preciso necessariamente colocar um valor inteiro, tá? Então, por exemplo, agora eu tenho 0,7. Então, essa primeira divisão é 700 mV, essa outra 1.4 volts, aqui a terceira 2.1 e assim por diante. Então, eu consigo, né, configurar aqui a amplitude dessa forma. Que mais? Eu posso aqui, né, aqui quando a gente abre o menu vertical, a gente mostra aqui, ele mostra aqui, né, primeiro um esquemático simplificado, um diagrama de blocos, da parte do circuito que você está configurando. Então você tem a entrada, tem aqui um amplificador de ganho, você está justamente ajustando o ganho, né, desse circuito de entrada, e você pode desligar ele, tá vendo? Eu posso desligar o canal que está ativo, né, no caso é o canal 1, então eu posso ativar ele novamente, perfeito? Eu posso ajustar para um acoplamento DC ou um acoplamento AC, tá? Qual que é a diferença entre um e outro? Quando você coloca em acoplamento AC, internamente ao osciloscópio, ele coloca um capacitor, insere com o circuito, tá? De forma que esse capacitor ele vai bloquear qualquer componente DC. Por isso que o sinal que tinha uma componente DC, né? Por isso que ele estava o sinal todo acima de 0 volts, né? Ele tinha uma tensão acima de 0 volts. A partir do momento que você coloca o acoplamento AC, ele bloqueia então a componente DC e vai jogar o sinal então aqui entre, né, na verdade como referência o 0 volts. Então eu vou ter tanto a parte de cima como a parte de baixo simétrico ao 0 volts. Perfeito? Aqui no caso, pessoal, quando você for utilizar então o acoplamento AC, às vezes é muito legal quando você tem sinais muito pequenos, tá? Por exemplo, da ordem aí de alguns dezenas de milivolts, tá? E você tem aqui, por exemplo, você tem o componente AC em cima de um componente DC. Você tem, por exemplo, uma variação de tensão, né? Imagina que você tem uma tensão de 12 volts e sobre a tensão de 12 volts você tem uma variaçãozinha de alguns, por exemplo, de alguns dezenas de milivolts. Então, se você colocar um acoplamento DC, né, para você poder visualizar, você vai saturar, né, a tua tela, né, os sinais vão ultrapassar aí os níveis máximos da tua tela, ou você ajustando aqui o valor de cada gratícula, você não vai conseguir visualizar a variação, né, o sinal AC que está sobre a componente DC. Então, nesse caso, você pode então estar colocando aqui a componente AC, né? A tensão de 12 volts seria bloqueada e você apareceria então apenas o sinal AC desta forma, tá? Lembrando que sempre é bom, né, lembrando que você não pode ultrapassar a máxima tensão AC mais DC de cada canal aqui, tá? Então aqui sempre especifica o valor máximo de cada valor aqui, em cada entrada. No caso aqui, a gente tem uma entrada de 1 mega ohms, tá? E máxima tensão é de 300, deixa eu tirar aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Ó, nós temos aqui 300 volts RMS, então tem que ser um valor menor do que 300 volts RMS e menor do que 400 volts de pico, tá? Então a gente não pode passar desse valor aí, que corre o risco de estar queimando o equipamento. Tá bom? Tudo bom? Caso você precise de um valor maior do que isto, aí é necessário com que você utilize pontas, né, adequadas para esse fim, tá? Existem pontas de alta tensão, tudo bem? Bom, aqui a gente tem no menu vertical também a configuração da banda,
Então eu posso configurar o osciloscópio para 20 MHz ou para toda a banda dele, que no caso aqui esse osciloscópio está configurado para 70 MHz, né? Lembrando que vocês podem estar adquirindo os opcionais, né? Esses opcionais, eles podem aumentar inclusive a banda do teu osciloscópio, assim como memória e outras coisas mais, tá? No meu caso, eu só tenho 70 MHz e posso configurar agora, né, em específico para 20 MHz. Posso inverter o sinal, deixa eu só voltar aqui para o acoplamento DC, deixa eu ajustar aqui. E eu posso também inverter o sinal, né? Então eu posso ligar aqui, ó, e ele vai espelhar o sinal que estava na parte superior do display, vai para a parte inferior do display. Tudo bem? Como eu falei, eu posso ajustar aqui a escala. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2 volts, tá? E posso também ajustar aqui o offset, tá? Então, vamos imaginar que eu queira colocar um valor de 2 volts negativos, tá? Dou um Enter, ó. Então, o que acontece? Ele sobe, né? Agora, o sinal de 0 volts não fica mais na parte central da tela, e sim na parte superior, ó. Tá? Da mesma forma, eu posso ajustar aqui, ó, esse knob como osciloscópio tradicional, tá? Então posso ajustar ele por aqui. Como eu falei, posso ajustar pelo teclado. Se eu pressionar esse botão, ó, ele volta no centro, tá? Então o knob aqui, ó, ele tem a opção também de você girar e de você pressionar esse botão. E aqui a gente tem a opção de você ajustar o valor de cada divisão, tá? Então, ó, eu girando no sentido horário, eu vou reduzindo o valor de cada divisão. No sentido anti-horário, eu aumento o valor de cada divisão, certo? Posso estar fazendo isso daqui, ó. E se eu pressionar uma vez esse botão, ó, eu pressionei uma vez, então agora ele entra no modo de escala fina. Então agora eu consigo fazer ajustes menores, ó. Tá? Então temos aqui 950 milivolts, uma gratícula, agora 940, então ele está andando de 10 em 10 milivolts, tá? Cada valor aqui do encoder que você gira, ele altera em 10 milivolts no caso do ajuste fino. Para eu sair do ajuste fino, eu pressiono novamente e agora então ele volta para o valor de padrão aqui do osciloscópio. Ok, pessoal? Bom, para terminar, a gente tem também aqui o recurso do touch. Então você pode fazer da mesma forma com que você aumenta ou diminui uma imagem no teu smartphone, né? Aqui você também pode estar ajustando, ó. Tá? Então você encosta e, por exemplo, aumenta aqui a tela, tá? Ó, então posso ajustar então o valor por divisão e também posso estar ajustando o offset, ó. Ok, pessoal? Então, osciloscópio aí que eu recomendo para vocês, o melhor custo-benefício, pessoal, um osciloscópio aí que dispensa aí elogios. E reforço para vocês também, qualquer informação a mais, se você quiser adquirir esse equipamento, entre lá no site da Systech, pessoal. Um grande abraço e vejo vocês aí nos próximos vídeos. Fui!